Boa tarde, amados ouvintes da Palavra do Senhor, né? Estou nessa tarde aqui mais uma vez para trazer algo do Senhor, da Palavra de Deus para o seu coração. É onde fala um pouco sobre imagens de esculturas, né? Imagens que muitos por aí fazem para adorar, muitos por aí, né, acredita que aquelas imagens podem trazer benefícios para a sua vida, acredita que aquelas imagens podem, né, interceder, né, a Deus pelas pessoas, por alguém, mas nós sabemos que não pode, pois Deus não precisa de intercessor, Deus não precisa de imagens de esculturas, né? Deus quer a nossa adoração voltada só para Ele, só para o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, né? E eu separei alguns versículos da palavra do Senhor, né? Do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, né? Que fala assim, a palavra do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, né? Deus fala assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. No versículo 5 Deus fala: não te encurvarás a elas, e a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 23, Deus diz assim: não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Né? Ainda no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 14, Deus diz assim: porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso e é Ele. Versículo 17 diz assim: não farás para ti deuses de fundição. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no livro de Levítico, né, no capítulo 19, versículo 4, Deus nos fala: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No livro de Levítico 26, primeiro, não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15, Deus diz assim: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes, no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe falou convosco do meio do fogo. Versículo 16 de Deuteronômio, Deus fala assim: que não, para que não vos corrompas e vos faças alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea. Deuteronômio 5:7, não terás outros deuses diante de mim. Versos 8, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9, Deus fala assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor,
teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deuteronômio capítulo 8, 19. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servireis, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Deuteronômio 18, 12 diz assim: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus, as lança fora de diante de ti. Isaías 42, 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Versículo 17 diz assim: tomarão outras e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Aleluia, Jesus. Isaías 44, 10 diz assim: quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum prestígio. Isaías 45, 20 diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, vós que escapastes das nações, nada sabem, os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. No livro de Apocalipse diz assim, 21, 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte serão no lago que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois, amados ouvintes da palavra de Deus, eu li aqui nesta tarde 20 versículos, né, da palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo, né, no livro de Levítico e Deuteronômio e Isaías. Em 4 livros da Bíblia, né, onde fala sobre imagens de escultura, que nós não devemos fabricar e nem adorar imagens de escultura de semelhança alguma, né, nem figura de semelhança alguma, pois devemos adorar só Jesus Cristo em espírito e em verdade, pois só Jesus Cristo é digno de todo louvor e toda adoração. Há muitos por aí, né, neste momento, conduzindo as pessoas a adorar imagens de escultura, formando o templo, enchendo o templo de imagens de esculturas, né, iludindo as pessoas, enganando as pessoas, dizendo que isso é certo, que aquelas imagens, né, fornecem algo, né, para as pessoas, aquelas imagens podem, né, interceder por as pessoas, aquelas imagens, né, podem ajudar as pessoas em alguma coisa, mas nessa tarde eu estou aqui para lhe dizer que essas imagens não servem de porcaria nenhuma, pois Deus, ele não dá a sua glória à imagem de escultura, ele não dá a sua glória a outros deuses, porque Deus é o único, né, que sempre foi, sempre será e sempre vai ser.
ele não dá sua glória a ninguém, ele não dá sua glória à imagem de escultura, pois não caia nessa de enganadores querendo lhe enganar, pois sabemos, meus amados ouvintes da palavra do Senhor, que o evangelho hoje do Senhor está sendo comercializado, as pessoas de toda forma, né, comercializando o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, né, enganando as pessoas, levando as pessoas ao inferno, conduzindo as pessoas ao inferno, pois o sujo ele não precisa, o diabo ele não precisa conduzir ninguém, porque as próprias pessoas estão se conduzindo por si próprio, né, fazendo imagens de escultura para adorar, imagens de escultura para se prostrar diante delas, né? A Bíblia fala aqui, né, no livro de Isaías 45, né, que muitos pegam as imagens e saem em procissão, né, adorando aquelas imagens, andando quilômetros em quilômetros com aquelas imagens nas costas, muitas vezes, né, para adorar, de uma cidade para outra, muitas vezes. Eu lembro quando eu era criança, que fui de pés para Lagoa Nova, de Cerro Corá, Lagoa Nova, numa procissão, né, adorando aquela imagem de escultura, né, e hoje, graças a Deus, Deus me libertou, né, e fez eu entender que isso não tem eficácia nenhuma, isso só traz, né, você para o mau caminho, porque a imagem de escultura não conduz ninguém ao céu. O único intercessor que existe na terra, nas nossas vidas, é Jesus Cristo, pois ele é o único intercessor e o único salvador. Não dê ouvido a essas pessoas que falam para você que imagens de esculturas, né, pode lhe trazer benefício para a sua vida. Não dê ouvido, pois nós sabemos que não pode, né? Eu desafio nesta tarde qualquer um, com qualquer Bíblia, né, provando ao contrário que a imagem de escultura traz bênção para a vida das pessoas, porque não traz, meus amados ouvintes. A Bíblia católica mesmo, ela fala, tem a mesma coisa que tem nas outras Bíblias, né? E fala, condena também a imagem de escultura. Pode ir lá, pode examinar a Bíblia Sagrada, que você vai entender que ela condena a imagem de esculturas. E por que, irmão? Muitos nas igrejas católicas, né? A igreja é cheia de imagem, eles conduzem as pessoas a adorar a imagem. Por quê? Porque está sendo comercializado o Evangelho de Cristo, né? A palavra do Senhor está sendo comercializada. E estão enganando as pessoas, porque o inimigo ele quer isso. Ele quer que as pessoas se enganem, ele quer que as pessoas sigam pelo caminho errado, né? Ele vai conduzir as pessoas pelas pessoas sábias. Não é por quem não sabe de nada não, meus irmãos. Vamos entender de uma vez por todas, meus queridos ouvintes, que o único caminho para a gente seguir é Jesus Cristo. Só Ele é o intercessor e salvador das nossas vidas, né? Só Ele pode nos livrar e nos libertar deste mal. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, meus amados ouvintes, que Deus, né? Deus nos fez a sua semelhança, né? Mas Deus não dá autoridade para nós fazer nada à sua semelhança. Não dá autoridade para a gente fabricar imagens de escultura à sua semelhança, pois Ele é Deus. Ele é Deus das nossas vidas. Ele é o único que pode trazer benefícios para nossas vidas, o único que pode salvar cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados ouvintes, eu espero que nesta tarde, né, vocês examinem a palavra de Deus, para vocês verem como eu estou aqui nesta tarde falando a verdade, para vocês verem como eu estou falando dentro da Bíblia. Examine, né, a palavra do Senhor, para vocês verem que Deus condena a imagem de escultura, né? A gente sabe, irmãos, que, como diz, que Deus, Ele conhece, né, a maldade dos pais nos filhos. Por que Deus fala assim, meus amados ouvintes? Porque nós nascemos e os nossos pais, por vir com a doutrina, né, ter aprendido uma doutrina errada na sua infância, traz essa doutrina para os filhos, traz esse ensinamento para os filhos, né, onde devemos adorar imagens de esculturas, onde devemos pôr imagens de escultura dentro dos nossos lares, nas nossas paredes,
né, onde devemos estar em procissão, seguindo imagens de escultura. Mas nós sabemos, meus amados ouvintes, eu sei, e está na Bíblia que você tem na sua casa. Leia, examine as Escrituras e você vai ver que tudo isso que estão fazendo aí, isso é mentira do diabo querendo enganar as pessoas. Querendo enganar as pessoas, já vem de muito tempo, nossos pais, nossos avós, né, sendo enganados por essas pessoas e enganando seus filhos inocentes, porque ensinando os filhos que aprenderam, né, não aprenderam o verdadeiro caminho, o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é amor, meus amados. O evangelho de Cristo é compaixão ao próximo, como Jesus teve compaixão por cada um de nós. Jesus teve amor por cada um de nós ao morrer naquela cruz por cada um de nós. E a gente, muitos ainda estão voltando, né, se para a imagem de escultura, esquecendo o que Deus fez para a sua vida, esquecendo o benefício que Deus trouxe para a sua vida, porque se não fosse por Deus em ter entregado o seu filho para morrer naquela cruz, nenhum de nós hoje estava aqui. Eu não estava aqui nesta tarde, né, pregando a palavra de Deus para vocês ouvir. Nós já estaria tudo morto, não existia humanidade na face da terra. Mas Deus é amoroso, que deu seu filho para morrer por mim e por você. Portanto, não volte-se para imagens de escultura, não dê a adoração que deve ser de Deus à imagem de escultura, porque Deus não dá a glória dele à imagem de escultura, Deus não dá a glória dele a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, fica na paz em nome de Jesus Cristo. Espero que você escute, assista esse vídeo e esta palavra sirva, né? Essa palavra sirva, né, para alertar o seu coração, para livrar deste mal que assola as nossas vidas, manso, né? Com mansidão, para querer nos tirar da presença do Senhor. Deus te abençoe e fica na paz em nome de Jesus. Amém.